Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de polícia. Plantão de polícia. É o plantão de polícia. É o Impacto Notícias. Bebê dá entrada em hospital com as pernas quebradas e pais são presos por maus tratos em João Pinheiro. Uma criança deu entrada no Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, em João Pinheiro, com as pernas e clavícula quebradas. A Polícia Militar foi acionada no Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, em João Pinheiro, após uma criança de pouco mais de um mês de vida dar entrada na unidade com várias fraturas pelo corpo. Essa história está chocando Minas Gerais, o povo pedindo justiça, porque realmente é uma situação que incomoda. Tem a imagem aí do pessoal sendo conduzido aí, o momento da prisão. Zilda Quintino tá ligada no programa, muito obrigado, Zilda. O momento que o casal foi preso, o homem sendo conduzido pela Polícia Militar. Essa prisão aconteceu na segunda-feira. Eles são acusados de estarem com a criança na residência deles desde a última sexta-feira. Eles quebraram, né, a acusação aí, que a criança foi toda quebrada na sexta-feira e somente levaram para socorro na segunda-feira, e parece que contra a vontade do homem aí, né? Essa situação é uma situação terrível. Teve uma coletiva de imprensa agora pela manhã com o delegado Daniel Pedro, com o capitão Guido da Polícia Militar. Enquanto a imprensa estava lá na entrevista com o capitão, com o delegado, os agentes foram até a residência da mulher, porque ela havia sido liberada, né? O homem ficou preso, mas a mulher havia sido liberada porque não havia o flagrante. Então foi feito o pedido aí pela prisão do casal. E com essa prisão agrava-se muito a situação, porque uma criança de um ano, pouco mais de um ano, foi morta também no ano passado. E o casal aí agora é investigado porque a mulher teria dado novas notícias a respeito da causa da morte dessa criança no ano passado. Então temos uma criança, um bebê de um ano que foi morto, e temos um bebê de 1 mês e 23 dias que deu entrada no Hospital Municipal de João Pinheiro com as duas pernas quebradas e com a clavícula. Vamos acompanhar agora a coletiva de imprensa com o delegado Daniel Pedro e com o capitão Guido da Polícia Militar. Capitão, tivemos uma ocorrência que deixou toda a população pinheirense chocada essa semana. Eu queria que o senhor falasse a respeito do acionamento da Polícia Militar no Hospital Municipal de João Pinheiro, onde deu entrada uma criança recém-nascida com as pernas com fraturas quebradas e uma fratura na clavícula. Um casal na situação foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil. Sim, por volta de 11h40 da manhã, um policial militar que estava de folga em atendimento médico, ele foi reconhecido pela equipe do hospital e foi sondado sobre a possibilidade de crime, tendo em vista que a criança tinha dado entrada no pronto atendimento. Então, de pronto, ele, com aquela versão preliminar, acionou uma equipe através do 190 mesmo, e a equipe deslocou até o hospital, onde colheu versão da mãe que acompanhava. Então, em conversa com a mãe, ela relatou uma primeira versão da lesão da criança, porém, diante das contradições, ela acabou relatando um outro fato que nos chamou a atenção. Diante disso, a equipe policial já fez o contato com a autoridade policial, com o delegado, solicitando aí ter orientações do procedimento nesse sentido, e foi nos orientado que conduzíssemos para a delegacia para que fosse colhido o termo aí de forma a produzir material para uma diligência posterior. Então a guarnição fez o boletim de ocorrência de forma bastante breve, tendo em vista que já haveria a coleta formal de audição dos envolvidos na ocorrência.
e a criança permaneceu em atendimento médico. Diante disso, o Dr. Daniel recebeu aqui as partes para continuar as diligências. Chegando aqui na delegacia essa ocorrência, constatamos a versão da genitora, de 21 anos de idade, em que ela narrou que os fatos ocorreram no dia 19 de maio, no período vespertino, em que, durante uma crise de cólica da criança, ela começou a chorar e o genitor, bastante alterado, também de 21 anos de idade, bateu na criança, agrediu a criança e jogou ela no chão por algumas vezes. Diante disso, a genitora queria chamar a polícia e o homem, o pai da criança, ameaçou a mãe de morte e disse que se chamasse a polícia iria matá-la também. Vale ressaltar que esse casal tem diversos históricos de violência doméstica familiar, inclusive ele está sendo denunciado pelo Ministério Público em relação à lesão corporal em situação de violência doméstica, e o que fez a genitora ficar bastante amedrontada em relação ao genitor, em relação ao pai da criança. Nesse sentido, num sábado e domingo, o genitor ficou dentro da casa com a mulher, com a mãe, e somente na segunda-feira, após ele sair para trabalhar em uma carvoaria aqui da região, que ela conseguiu ir ao hospital e dar os primeiros tratamentos médicos da criança, onde foi constatado que a criança possuía duas perninhas quebradas, e já quase em sinal de amputação, quase teve que amputar as pernas. Além disso, constatou diversas lesões na região do rosto, do nariz, e também lesões já consolidadas na região cervical, em que a criança, inclusive, estava com dificuldade de movimentar o pescoço. Nesse sentido, a declarante, a genitora, ela informou que ambos os pais agrediam a criança e também que o responsável pelas agressões na sexta-feira foi o seu companheiro. Na segunda-feira, quando a Polícia Militar trouxe a situação, a gente autuou o genitor pelo crime de Maria da Penha, em relação à ameaça, por ter ameaçado de morte a mãe, em relação para não levar a criança ao hospital e procurar a polícia. E, infelizmente, não estava em situação flagrancial em relação ao que tange aos maus tratos, sendo representado pela prisão preventiva dos dois genitores, em relação ao que foi ocorrido naquela sexta-feira, e foi deferido na data de hoje a prisão preventiva dos dois genitores. Inclusive um já está recolhido e outro, a nossa equipe já está na residência efetuando a prisão dessa mulher, dessa mãe, e ambos os genitores foram indiciados. O pai foi indiciado pelo crime de ameaça e contexto de violência doméstica em relação à genitora. A mãe, e, além disso, ele foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivos cruéis, né, pelo fato de ter batido na criança do jeito que ele bateu. Além disso, por ter agredido uma criança com menos de 14 anos. E, além disso, tem uma causa de aumento de pena de 2/3 por ser ascendente da vítima, cuja pena pode ultrapassar, em situação de tentativa, cuja pena pode ultrapassar os 10 anos. Além disso, ambos os pais vão responder pelos crimes de maus tratos qualificado por lesões graves e também com causa de aumento de pena por se tratar de pessoa com menos de 14 anos. Em relação, além disso, além de termos constatados várias ocorrências envolvendo situações de violência doméstica familiar contra a mulher em relação ao pai e à mãe, no ano passado houve também a morte de uma criança de 1 mês e 17 dias também do mesmo casal, e na época eles alegaram que foi uma morte natural, que a criança amamentou à noite e quando acordaram verificaram que ela tinha morrido, né? Depois de 2 horas chamaram a polícia, alegaram que demoraram a chamar porque estavam em estado de choque. Entretanto, a genitora também ontem confessou que, na verdade, ela afirmou que, na verdade, quem foi o responsável pela morte dessa criança foi o pai, também foi o pai, que a criança estava chorando enquanto ele dava mamadeira para a criança chorava, e ele também bastante nervoso e também motivado por uma crise de ciúmes em relação à esposa, a companheira, ele acabou amarrando a genitora e, com a ajuda de um travesseiro, sufocou a criança até a morte. O nosso laudo pericial também constatou que a causa da morte da criança também pode ser causada devido à asfixia mecânica, o que tudo corrobora com as declarações da genitora.
Delegado, nesse caso dessa criança do ano passado, então muda todo o quadro, porque existia algum inquérito aberto investigando a morte da criança naquela ocasião? Exatamente, existiu um inquérito já bem instaurado para apurar essa morte. Entretanto, a genitora ela tinha dado uma declaração diferente do que da declaração que ela deu aqui para a gente na segunda-feira. Dessa forma, o quadro probatório mudou, a nossa linha de investigação mudou e agora vamos apurar se ela também teve essa participação na condição de homicida, podendo também responder pelo crime praticado pelo marido. Se for constatado que ela foi omissa na situação do filho, né? No outro caso era um bebê do sexo masculino. E caso seja constatado, acabou de chegar a autora presa, e caso seja constatado que ela também participou, ela também poderá ser indiciada pelo crime praticado pelo bebê, pelo recém-nascido no ano passado. Ela foi ouvida em julho do ano passado e agora foi ouvida de novo com esse outro contexto probatório aí. Delegado, a mãe e o pai se mostravam apáticos durante o depoimento que deram ao senhor ontem? O pai ele se mostrou bastante apático. A mãe, apesar de ser fria, posteriormente ela ficou bastante abalada com a situação e percebeu a gravidade dos fatos. Certo. E o bebê se encontra em partos ainda? Como está a situação dele? Graças a Deus o bebê ele se encontra bem, realizou uma cirurgia, na sala de cirurgia, e agora está bem, está em recuperação, se Deus quiser vai ficar tudo bem com a criança. Sobre os acusados, eles constituíram um advogado, e qual detalhe a mais o pai deu no seu depoimento? Qual foi o motivo disso? O pai ele exerceu o direito de permanecer em silêncio, o direito constitucional, e em relação ao advogado, até o presente momento não apareceu nenhum advogado de defesa.